Então tá, vamos lá, boa tarde a todos. Somos em aparentemente 17 ou 18. Algumas pessoas com duas entradas, eu acho que é uma celular, né? Talvez. É isso. Então, rapidamente, vou tirar uma chamada e a gente já começa, tá? Enquanto isso, vão entrando as outras. Enquanto isso eu estou fazendo, vocês não estão vendo, né? Estou fazendo uma chamada, vocês vão ver no vídeo depois. Eu quero solicitar a todo mundo, quando mandar as atividades, que põe o nome no arquivo, por favor. Porque como são muitos, né? E eu vou salvar, vou guardar, eu tenho que procurar, uns mandam tarde. Então põe o nome da pessoa, do aluno no arquivo, tá? Encarecidamente. Solicito isso para vocês. Para poupar meu trabalho. Um momentinho que eu estou aqui fazendo a primeira lista. Tá? Em seguida eu já compartilho a minha tela e a gente vai voltar às atividades. Vamos voltar aí ao nosso plano de trabalho de hoje. Feito. Tá. Então, pessoal, rapidamente, deixa eu só começar a gravar. Não, já está gravando, né? Só vou compartilhar minha tela. Com relação, uma conversa rápida com relação à anterior, né? Primeira vez aí que vocês fizeram os procedimentos iniciais para o trabalho de Mantel, né? O teste de Mantel. Eu abri alguns, né? Algumas atividades, não foram todas, abri algumas. E vou fazer um comentário rápido aqui nela, né? Para a gente não deixar passar em branco. Então, eu mandei um arquivo, né? Com uma matriz de fauna e perguntei o quanto da variância da betadiversidade pode ser explicada pelo conjunto de variáveis ambientais e de localização. Aqui aparecia lá a matriz, né, de fauna, depois a de variável ambiental. Então, essa pessoa aqui em especial, esse aluno especial, dá gosto de ver, né? Gostei demais aqui do procedimento. Por quê? Porque a gente percebe que o aluno que fez esse exercício aqui, ele estava ligado, né? Estava vendo o material que foi disponibilizado, usando, pensando. Isso dá muito gosto. Para quem está ensinando, é muito agradável, viu? É muito bom ver isso, que a pessoa é capaz de pensar, olhar, entender e tomar suas decisões. Lá no material estava dito, eu expliquei para vocês que as variáveis ambientais, pelo fato de terem escalas diferentes, e a gente ia fazer uma métrica que ia usar somatórios, né, das diferentes dimensões, né? Cada linha dessa é uma variável, cada linha é uma dimensão. Então vai ser na realidade as diferenças entre dimensões, que são cada um dos catetos dessa hiperipotenusa, né? A hipotenusa do hiperespaço. No caso aqui, com todas essas dimensões. Se tiverem duas dimensões só, é a hipotenusa. Se tiver mais de 3 dimensões, a gente pode chamar de uma hiperhipotenusa, certo? Que é a distância multivariada, euclidiana. Como tem somatório, isso tem que ser padronizado. Então, foi feita a padronização, eu mostrei, beleza. Só que essa aluna aqui, ela se deu conta e fez também uma transformação nos dados biológicos. Foi sugerido isso, inclusive, lá na apostila anterior, né? Ela fez uma transformação e fez corretamente, porque ela usou uma transformação log, e na realidade, quando eu tenho zero, log de zero não existe, ela já fez o log de x mais 1. Então, o que ela fez?
para cada célula daquela ser transformada, ela multiplicou, fez o log na base 10, né? Tranquilo. Ela multiplicou a célula em si, não, fez o log da célula, né? B7 aqui no caso, ó, que é 24, e ela somou 1. No caso, quando for repetir a fórmula e tiver 0, já vai ter 1 aqui, 0 mais 1, 1 log de 1 é 0. Então aquilo que é 0 continua 0 e aquilo que é um número é acrescido de 1, né? Isso é uma transformação interessante, só que ela, claro, não foi dito isso nada antes, né? Ela gera uma pequena distorção. Mas eu quero ficar bem claro o seguinte, que foi importante o aluno que fez esse exercício aqui ir lá, ler, descobrir e fazer alguma coisa, certo? Isso sim é importante. E a aula de hoje, então, a gente vai aprofundar um pouco nesse processo de transformação, que ele é absolutamente fundamental, e vocês vão ver por quê. É muito importante, talvez até mais até do que fazer todas as análises, né? É muito importante a etapa de padronizar e transformar. Não quis falar ela logo no começo, para não confundir, preferi mostrar só o mecanismo, né? Então agora, na aula de hoje, a gente volta um pouco atrás e vamos dar uma olhada nesses fundamentos aí de como transformar, por que transformar os dados, que é uma coisa, né? E a outra coisa é padronizar, certo? Então depois ela fez o quê? Ela fez uma terceira planilha aqui, essa daqui que ela levou para o PEST. Então ela transpôs, né? Já com os dados transformados, log de x mais 1. Colocou aqui debaixo a matriz padronizada das variáveis que foram dadas, né? Físico-químicas e de localização. Rodou o teste de Mantel, achou a correlação e fez aqui uma série de comentários, todos pertinentes, né? Muito bom, achei excelente. Isso motiva, né? Que o aluno está prestando atenção, está ligado e está sabendo o que está fazendo, né? Isso realmente é motivador para o professor, né? Que está dando aula. E só um pequeno detalhe assim, no caso, dizendo que 26% não explica muito na realidade. Na realidade, se a gente for pensar no caso a caso, nas complexidades, 20 a 30% de explicação é sim uma explicação alta, né? Não, o que é mais importante na explicação em si não é exatamente se ela é tão alta assim ou tão baixa, é mais se ela é significativa, se a gente pode perceber de alguma forma, usando essas ferramentas que a gente usa, se ela é diferente do acaso, se eu posso me dedicar a tentar entender ela, que aquilo não é um mero acaso da amostragem, né, de um processo aleatório e tal, né? Então, essa é uma pequena ressalva, né? Se ela é pequena ou se ela é grande, depende, né? E se você for comparar um outro verão, um outro inverno, pode ser maior, pode ser menor, talvez ela possa ser a maior de todas, né? Então, é só um ligeiro detalhe, mas gostei muito desse exercício aqui, tá? Dessa atividade. Well, vamos voltar, falar um pouquinho, então, da aula de hoje. Descobri aqui que vou fazer no PowerPoint mesmo é melhor, tá? A aula de hoje seria a aula 6, né, que a gente conseguiu ter duas, eu acho que 3 aulas a gente não conseguiu ter por causa de problema de internet, mas a gente está tirando esse atraso aí no conteúdo e nas atividades, etc. Então a gente vai falar hoje na aula 6 outras métricas de semelhança e também sobre o Mantel, né? E antes de falar dessas outras formas de medidas, outras métricas de semelhança, vocês já perceberam que antes de começar a análise propriamente dita, melhor dizendo, antes de fazer o índice, antes de gerar a matriz de semelhança, a matriz triangular de semelhança, é necessário
uma série de procedimentos com os dados para transformar ou padronizar, né? Transformações a gente usa praticamente sempre, né? Sempre a gente transforma dados de composição. Veja bem, não é exatamente dado biológico em si, é o dado de composição de espécies. Isso é um conjunto de dados especial, né? Isso é uma matriz de comunidades, é uma matriz ecológica, composição de espécies. Essas espécies estão na mesma unidade, a unidade delas é biomassa, né? Então não é necessário padronizar, é necessário sim transformar. Por quê? Porque pode ter ordens de grandeza diferentes aí dentro dessa matriz de composição. Posso ter vegetais, árvores enormes, né? E outras menores. Isso gera um efeito grande na hora de medir a similaridade ou a distância, né? Então, quando eu tiver pelo menos uma ordem de grandeza diferente no conjunto de dados da matriz, é recomendável que eu use uma transformação. E, de preferência, uma transformação não linear, né? Tem várias sugestões. O exercício anterior que eu mostrei, rapidamente, ela usou log, né? Log na base 10, ok? Tá ótimo. Que é uma transformação não linear. Posso usar log na base neperiana, raiz quarta, raiz cúbica. Aí eu entro num outro conjunto de transformações, corda, Hellinger, log corda. Essas transformações aqui, elas já são fruto de trabalhos mais recentes, certo? E eu vou mostrar para vocês alguns. Então a gente vai dar exemplos, vamos fazer testes, usando diferentes transformações e vendo o resultado disso depois lá no Mantel. Padronização, eu ensinei o ranging, mas existe uma outra clássica, bem conhecida, que é a padronização Z. Isso aí a gente adimensionaliza as variáveis. O que significa isso? Tira a dimensão delas, transforma-as em unidade de desvio padrão. Vou mostrar como é que é tudo isso também. Então, a nossa aula de hoje, basicamente, vai ser uma aula de testes, né? De procedimentos e de fixação dessa importante etapa que é trabalhar os dados previamente antes de realmente ir para analisá-los. Muito se ganha, né, em informação quando você trata os dados inicialmente para depois então partir para as análises mais importantes. No nosso caso aqui, vamos dizer assim, o nosso produto mais importante aqui é a matriz triangular, aonde eu vou usá-la finalmente para fazer um teste de Mantel, certo? Então, até chegar à matriz triangular, eu faço todos os procedimentos detalhados, que eu vou ter um ganho, né, muito grande depois aí na análise final e na descoberta e nas relações, certo? E o que a gente vai fazer? Vamos usar a estrutura do Mantel, a estrutura do teste de Mantel, para verificar os efeitos que as diferentes transformações causam nos dados, certo? Nós não vamos ainda para o trabalho final mesmo de Mantel, não. Isso vai ser atividade. É uma atividade que eu mandei para vocês lá no aquele arquivo que vocês receberam. Aquilo vai ser da atividade. Nós vamos hoje nessa aula testar, fazer uma série de exercícios, usar bastante as transformações, comparar os resultados e aí depois eu encaminho para vocês então fazerem fazer a atividade. Alguma? Pois não? Como o exercício passado, se caso não fosse feito o tratamento dos dados, como a colega fez, a base algoritma, teria uma perda de eficiência de quanto, mais ou menos? Muito difícil saber. É muito difícil saber, não tem como prever isso daí. Tem que fazer. Você entendeu? Provavelmente ia perder muito. Provavelmente ia perder muito.
porque o Mantel é linear. E as variáveis originais, elas têm uma distribuição não linear, né? Como se fosse uma curva. Na hora de testar, a gente já viu lá na correlação, quando eu tenho uma curva, os procedimentos lineares não são os mais adequados, né? Então essa coisa de transformar os dados é para tentar linearizar os dados e a metodologia ser adequada, tá? Porque ela é linear. Então, se os dados estiverem não lineares, agora quanto que pede? Isso aí é uma boa pergunta, é só chegar e fazer, né? A gente faz uma com e sem e ver o que acontece, né? É uma dimensão muito grande assim para dizer exatamente quanto, né? Entendeu? Na realidade é o princípio que interessa. Eu uso uma transformação não linear porque os dados não são lineares, eles são em forma de curva. E aí o método Mantel é linear, ele vai ficar prejudicado. É basicamente isso. Ok? Tem alguém querendo entrar aqui um momentinho. Pois não, quem é? Aham. Certo. Tem as variáveis logaritmizadas, sem ficar 16%, com logaritmização fica 27%. Certo, entendi. Tá bom. Bom, tá vendo? Ó, perde um pouquinho. Mas tem outras coisas também, tá? Que a gente vai falar. Não é só transformar, não. Tem outros detalhezinhos aí, né? Mas beleza, é isso daí. Essa é a ideia. Então vamos voltar aqui. Se vocês deram uma olhada nos slides anteriores, eu mostrei esse quadro, que vocês devem estar vendo aqui na minha tela, aonde eu tenho aqui, ó. Oi. Não tá? Não. Vocês não viram nada que eu falei até agora? Eu ia falar, mas eu pensei que o senhor estava só falando sem usar o slide. Aff, Maria, peraí. Eu achei que tava crente, tava compartilhando. Pronto, tá. Ah, porque eu tive que sair, que tinha alguém lá. Pronto, tá aqui, ó. Desculpe. Mas normalmente quando eu falo, ó, vou compartilhar, e se vocês não viram, porque eu sou meio amador nesse troço ainda, tá? Então aí eu vou arrumar um jeito de aparecer minha carinha aqui do lado ainda. Aos poucos a gente vai arrumando isso daí. Aos poucos dá um jeito. Agora vocês estão vendo. Então? Sim, professor. Tá, beleza. Então tá. Então vamos voltar aqui. Eu mostrei, foi esse slide. Eu achei que vocês estivessem vendo, não estavam. Esse slide, ó. Estão vendo agora? Tá. Então, aula 6, outras métricas e o Mantel. Então, eu tenho transformações, dados de composição e fauna, padronização, outras variáveis, que é diferente uma coisa. Uma coisa é transformar, outra coisa é padronizar. Aí tem os tipos de transformação, ó. Esses são os mais comuns, não lineares, né? Logaritmo, raiz quarta, raiz cúbica. Aí começa a aparecer transformações interessantes, corda, Hellinger, log corda. Isso é fruto de trabalho mais recente, trabalho de pesquisa mais recente, né? Vou mostrar para vocês. E padronização, que é a padronização Z, que ela adimensionaliza, e essa que a gente viu, que é o ranging, né? Que ela deixa entre 0 e 1. Na verdade, eu posso deixar entre quantos eu quiser, entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 1 e 100. É uma escala, né? Ela fica a mesma escala para todo mundo. E depois disso, a gente vai testar o que a transformação faz com os dados usando a estrutura de Mantel. Repetindo, só para vocês se darem conta. Porque eu não vou fazer um teste de Mantel clássico, não. Por exemplo, eu vou pegar uma matriz transformada por log, por raiz, e uma sem transformar, e vou fazer Mantel entre elas, né?
só para eu medir aí o grau de associação entre elas. Depois a gente vai fazer isso. A gente usa a estrutura do mantel para eu saber se eu estou com muita diferença ou não naquela transformação que eu estou fazendo. Isso serve como exercício, tá? Então, tá. Então agora sim. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Eu ainda dou essa moral para Raniele. Chega aí, Raniele. Professor, ela tinha entrado no e-mail errado. Aí por isso que ela estava Tá bom, tranquilo. Tudo certo, moçada. Beleza, vamos lá. Deixa eu ir aqui para um lugar aqui, ó. Tem que dar umas duras na molecada, porque senão o nego anda solto. Mas assim, eu sei como é. Entra, não tem, internet cai, essas confusão. Não tem problema nenhum, não. O negócio é, se você está interessado, quer vir, você vai aprender. Isso pode ter certeza. Então vamos lá. Olha só como tem um pouquinho mais de coisas que eu falei para vocês. E essa estrutura aqui, pode dizer que ó, essa estrutura aqui, tá? Então vamos arrumar ela aqui, preenchimento, eu não quero ter nenhum preenchimento. Toda essa estrutura eu inicio com a minha matriz original de coleta. Vou para o campo. Ó, ela normalmente é uma matriz retangular. Por quê? Porque as minhas dimensões aqui, ó, as linhas, são as espécies, né? Como eu estou em ambiente tropical, qualquer grupo de espécies que eu for estudar durante um tempo, num ambiente natural qualquer ou não, costuma se encontrar muitas espécies daquela assembleia. Esse é o termo que eu queria usar com vocês na aula passada. Não é qualquer organismo que você está procurando. Você tem interesse em uma assembleia. Assembleia é um termo melhor colocado para quando você fala de grupos de espécies que têm uma função ecológica semelhante, né? Tem uma origem evolutiva semelhante. Então, esse é um conceito um pouco mais útil em ecologia. Eu vou estudar assembleias de organismos, certo? Normalmente, por isso que essa matriz é assim, retangular. Tem mais dimensões nas linhas do que tem dimensões nas colunas. O que acontece com isso? Então, vamos lá falar um pouquinho da questão prática. Eu vou para campo, eu não passo lá 24 horas por dia, todo dia. Algumas espécies, elas não estão lá na hora que eu estou fazendo a coleta. Isso não quer dizer que elas não existam lá, elas podem estar lá de noite e eu não consigo encontrar elas porque eu vou de dia, né? Então, às vezes aparecem espécies raras, aparece um indivíduo lá, 1, 2, né? Isso pode ser por várias coisas, Uma delas é um retardatário lá, qualquer, fora do horário de atividade dele, né? Daquela espécie em si. Pode ser isso, né? Planta não, porque planta está sempre lá, né? Estou falando de outras. Isso é uma coisa óbvia. A outra coisa também um pouco mais teórica, que vocês devem ler lá nas primeiras páginas aqui desse material que eu mandei para vocês, que é o nicho ecológico. Algumas espécies, elas estão no centro do seu nicho, né? Elas são super adaptadas, então elas vivem ali tranquilamente o tempo inteiro. E de uma maneira bem simplista, as mais adaptadas, normalmente, elas têm uma quantidade numérica maior, né? Podemos dizer que é uma expressão grosseira do nicho a biomassa ou a densidade do organismo, né? O organismo é muito denso, tem muitos organismos, né? Muitas espécies, muita biomassa individual. A gente pode dizer assim que ele é mais adaptado a viver naquele lugar. Tem algumas espécies que não estão no centro do seu nicho ecológico, elas estão na periferia do seu nicho ecológico. Elas estão tolerando. Então elas não se dão tão bem assim naquele lugar em especial. Elas podem aparecer de vez em quando, certo? Tem outras que podem ser migradoras, só em certas épocas do ano vão para lá. Então,
Isso daí, ó, é um complexo de situações que é muito difícil determinar o porquê que a espécie não está lá, né? Esse fenômeno raridade ecológica é uma coisa importante, que é estudado, inclusive, por especialistas, né? Esses mecanismos que causam ou que mantêm determinadas espécies são raras e estão muito bem obrigado, né? É a estratégia delas. Bom, dito isso, só para dizer para vocês o seguinte: ok, mas eu não posso resolver esse problema todo. Então o que eu tenho que fazer? Aquelas que eu não tenho muita certeza que eu estou capturando elas de maneira tão eficiente quanto as outras, eu elimino da análise, não do estudo posterior. A análise que eu vou fazer é a análise com a parte central da comunidade, da assembleia, aquelas espécies que realmente tendem aquele lugar ali ser um lugar ótimo para elas. Essas é a minha obrigação estudar. Então a primeira coisa a estudar é aquelas espécies mais importantes na área, certo? Eu elimino elas da análise. Posteriormente, se tiver motivos, etc., aí eu volto e tenho uma outra abordagem para essas espécies mais raras, certo? Então a gente tem que ir por partes, estudar aquilo que é mais possível ser estudado, não ficar inventando muita história. Mas eu vou perder informação se eu não usar todas. Ok, você ia perder de qualquer jeito, porque essas muito raras não tem padrão nenhum e ia atrapalhar você interpretar o padrão que poderia estar lá nas outras. Um momentinho que eu tenho que deixar alguém entrar aqui. Tem? Não. Tô aqui. Não. Tá. Aqui. Oi. É o mesmo, eu só coloquei ele em outro lugar aqui, só para efeito didático só, mas é o mesmo, tá? Então, vamos fazer assim, ó, se eu pegar esse slide aqui e copiar ele aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês? É o procedimento que a gente vai fazer de novo, né, mostrando em formas de figura, que desenho, assim. Esse primeiro protocolo, né, que eu tenho esse passo aqui 1, passo 2, que eu passo da matriz original. Eu não falei isso para vocês ainda, mas a gente vai ver ainda, que é um passo antes ainda de transformar, que é eliminar, usando um critério qualquer, aquilo que eu considero espécie rara. Então, o que eu faço? Eu ordeno a matriz, deixo a mais abundante em cima, para as menos abundantes embaixo, para as que tem bastante zero ficar na parte de baixo da matriz. Eu vou usar um critério e vou eliminar muitos zeros. Às vezes aparece um ou outro indivíduo aqui, ó, mas eu dou uma bela de uma limpada na matriz, certo? Isso sim também é muito importante, que na hora essa semelhança que for ficar contida aqui na matriz de semelhança vai modificar bastante, porque eu vou eliminar muito ruído, que a gente pode chamar isso de ruído, né? Espécie rara ou dimensão aleatória. Tudo isso são nomes da linguagem aí matemática depois, né? A gente chama de espécie rara, em álgebra pode ser dimensão aleatória e por aí diante. Ruído, certo? Então a gente vai usar, tem uma série de estudos e critérios para isso daqui. Não precisa se preocupar muito com isso, não. Vamos tentar ser o mais pragmático possível na hora de eliminar essas espécies raras. Quanto que eu elimino? Até quando? Não tem exatamente aonde, não se sabe aonde, não tem como prever isso. Mas é preferível eliminar um pouco e dizer, olha, eliminei tanto, do que não eliminar nada, tá? E aí, mas qual é o melhor? Não tem melhor. Eu tenho que fazer uma vez, elimino de novo, faço outra vez, elimino de novo, faço outra vez. Por isso que se chama-se análise exploratória de dados.
certo? Não tem uma regra final e dizer o que você deve fazer. Certo? Então a gente vai fazer isso hoje, né? Vamos eliminar algumas. Mas eu tenho que dizer, ó, da matriz original, eu, no meu relatório, ou no meu artigo, ou na minha dissertação, no meu TCC que eu vou fazer, eu peguei a matriz e falei, ó, a minha matriz é de P por N. A minha matriz de trabalho, P, vamos supor, 200 amostras por 400 espécies. Essa é a dimensão da minha matriz original. Eu digo isso, né? Você tem que dizer isso, qual é o tamanho da sua matriz. A partir daí você usa um critério e fala qual é o critério. Eliminar tantos por cento que fazem, tem um monte de critério lá que a gente vai ver. Você fala qual foi o critério, beleza. Aí você parte para a tua matriz reduzida. Sem as espécies raras, tá vendo? N menos K, né? N menos K linhas, que K são as raras, que você vai dizer, né? Dessa matriz reduzida, você vai usar um 2, uma transformação. Ou padronização. No caso aqui, uma transformação, você vai transformar. E a gente já mostrou que tem várias transformações, né? Não linear e tal, tem uma série delas. Vamos fazer algumas e vamos ver o efeito. Depois, feito essa preparação prévia, eu escolho a métrica de semelhança, que é um passo importante também, escolher a métrica de semelhança, é o que a gente vai ver, tá? Aqui, na realidade, não é bem assim, né? Quando eu tenho uma matriz original, e aqui no caso de variáveis ambientais, então vamos supor que essa aqui seria uma matriz de... Essa aqui seria uma fauna, né? Fauna ou composição. Ixi. Ô, Paulo. Espera aí. Primeira vez que acontece isso. Dá pau no computador. Espera aí. Pode crer. Voltou. Ó. Poderia ser uma fauna, né? Aqui é a matriz de fauna e aqui é a matriz ambiental. Ou a matriz de variáveis externas, de variáveis explicativas, sei lá. Então, eu faço um procedimento todo para chegar na minha matriz triangular de fauna. E eu tenho também que fazer todo um procedimento para chegar na minha matriz triangular de variáveis explicativas. Eu estou chamando ela aqui de ambiental, mas pode ser outras, né? Pode ser meteorológicas, pode ser sociais, pode ser o que for. Um outro conjunto de variáveis externas que eu acredito que está causando a variação dessa aqui, ó, dessa matriz de fauna. Então, normalmente eu tenho uma matriz original, não tenho que eliminar espécie nem nada, né? Às vezes uma variável mal medida, uma coisa assim e tal, mas não é exatamente isso daqui. Basicamente o que eu tenho que fazer é padronizar, né? Padronizar e escolher a métrica de semelhança. Então, para a matriz ambiental, essa que eu estou chamando de ambiental, de maneira, assim, usando o jargão, né, da ecologia quantitativa ambiental, de variáveis externas, né? Para ficar mais genérico, né? Para não ser tão afirmativo, que isso pode ser usado em outros contextos. Basicamente, eu vou ter que aplicar um critério de padronização e usar uma métrica de semelhança. Então, já posso dizer para vocês de antemão, essa métrica de semelhança aqui, quando eu padronizar, ó, eu vou padronizar e vou usar... Essa 3 aqui vai ser o quê? Isso vai ser invariavelmente distância euclidiana, certo? Invariavelmente distância euclidiana. A não ser que exista aí uma razão muito forte que o autor diga ou que a gente leia na literatura que seja mais importante e tal. Então, quando for tratar de matriz externa,
a gente padroniza e usa a distância euclidiana. Tá? Aqui a variedade de procedimentos é maior. Eu posso usar mais de um critério de seleção, eu posso usar mais de uma transformações, não tem uma melhor ou uma pior, tem aquelas que são superiores, assim, mas variável também, e a distância também, a métrica de semelhança também pode variar, tá? Espera aí que eu acho que tem alguém querendo entrar. Karina. Pronto, entrou Karina. Certo. Então tá, o que eu acho mais importante mostrar para vocês antes da gente continuar? Oi. Como a Cris está falando, nem sempre vai ser o Brain-Cut, que no ano passado o senhor tinha dito que a gente usaria o Brain-Cut para fauna e a Diana para dados ambientais. Uhum. Então, naquele momento lá foi aquela sugestão. Naquele momento de estado de conhecimento, a gente estava mais ou menos nos anos 60, nos anos 70, né? Onde eles começaram a usar muito o Brain-Cut. Brain-Cut ainda é sim uma métrica que pode ser usada, a gente vê muito ela na literatura. Mas eu vou mostrar para vocês esse artigo aqui, ó, de uma das pessoas muito importantes da ecologia numérica, que é o professor Pierre Legendre, né? Da Universidade de Montreal, no Canadá. Ele tem um artigo aqui nessa revista O Ecology, justamente falando desses índices, formas mais adequadas, né, para poder medir a semelhança ecológica, certo? Então, Brain-Cut está errado? Não, não está errado, de jeito nenhum. É um índice eficiente, muito usado. Só que, pelos trabalhos, existem outras formas de medir que são, teoricamente, pelos estudos e tal, mais eficientes do que o Brain-Cut. Certo? Quem perguntou? Quem? Ranieri. Ah, Ranieri, tá. Então, Ranieri, inclusive, a gente vai ver mais lá na frente que comparar os métodos também é uma maneira de comparar os resultados, certo? Então, se você usa diferentes estratégias e o resultado é muito parecido com as diferentes estratégias que você usou, isso significa que os dados realmente têm padrão, certo? Então, é assim, ó, isso aqui não é engenharia mesmo para valer, ela não é precisa, né? Ela oferece um conjunto de ferramentas e para você saber quem é melhor, quem funciona, você tem que testar elas o tempo inteiro, certo? Ela não é uma ciência acabada, ela é uma ciência de investigação, de teste, de uso, de criatividade, certo? A gente tem essa vontade de já ter uma coisa certa para fazer, né? Tem direções aqui. Aqui eu posso ter muitas direções, mas assim, diferentes estratégias que podem me levar a também conclusões muito semelhantes. Tá? Isso é importante dizer. Então, baseado nesse artigo, vocês podem olhar, vocês podem depois no vídeo com calma, né? Essa revista aqui, ó, tá aqui o DOI do artigo, vocês podem achar esse artigo rapidamente, né? Na página, eu até passei essa página para vocês, ó, do Pierre Legendre. Ele discute aí uma série de coisas e tal, e propõe aqui um negócio bem interessante, muito interessante, que a gente vai usar aqui hoje. Olha só a ideia. Ele fala assim, ó, transformação corda. Tem vários caminhos que eu posso chegar a uma transformação corda. Esse aqui são os dados originais, né? Minha matriz com dados originais. Eu posso calcular a distância de corda diretamente dos dados.
Tem um outro jeito interessante, que fica até mais fácil para a gente fazer, é assim, ó, se eu fizer uma transformação, como estava previsto aqui, ó, se eu pegar essa matriz, transformar ela e depois eu calcular, ó, eu vou transformar e depois eu vou calcular. Se essa transformação for o que a gente chama de uma transformação de corda, quando eu fizer a medida aqui, se eu usar agora uma distância euclidiana, na transformação corda, eu vou estar fazendo a distância de corda. Entenderam? Espero que não tenham confundido. Eu não acabei de dizer que distância euclidiana era só para dado ambiental? Agora eu estou dizendo, eu não, o autor, né? Está lá no artigo. Ele está dizendo o seguinte, se você transformar ela do jeito certo, você use a distância euclidiana aqui, mas com ela transformada, que você vai ter aqui, ó, a distância de corda, que é uma distância, segundo o Pierre Legendre e o grupo deles, uma das mais eficientes de todas para medir beta-diversidade. Tem um artigo dele recente mostrando isso. Esse aqui é um artigo de 2000 e pouco, tá? Onde ele começa a se dedicar a esses temas e depois ele continua e tal. Então, essa é a ideia, ó. A gente vai fazer isso daí. Eu vou fazer uma transformação adequada. Quando ele estiver transformado, eu calculo distância euclidiana. Porque aí eu estarei calculando a distância de corda. Eu posso calcular a distância de corda direto. Por exemplo, Bray-Curtis eu calculo direto. Sorensen eu calculo direto. Corda também posso calcular direto. Mas eu tenho esse caminho, que é transformar de maneira adequada para a corda, quando depois eu aplico a distância euclidiana. Vamos ver como é isso. Ele tem várias medidas que ele propõe como transformações importantes, né? Corda, aqui quadrado, Hellinger, tem uma série delas. Então vamos lá. Depois a gente vai fazer tudo isso, um exemplo disso. Aqui está a distância de corda. Ó. Se a gente for olhar, o cálculo é um troço assim, ó, sabe? É um somatório de uma proporção ao quadrado. E tá aqui, ó, o índice, né? Para medir. A gente pode olhar e fica meio confuso, enfim. Mas o que é distância de corda? Vamos dar uma olhada primeiro. É importante a gente ver o que é a tal da distância de corda. Vamos imaginar certo? O eixo, uma espécie A aqui, né? Claro que você sabe que tem bem mais do que duas espécies, mas no plano é representação do hiperplano também, né? Então vamos supor que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Não? Eu tenho um ponto 1 e aqui eu tenho um ponto 2. A distância euclidiana é isso aqui, né? Ó. Certo? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui, ó. Que seria o 3. Qual seria a distância euclidiana de 1 para 3 e 1 para 2? Ó, a distância euclidiana para o 3, olha só, ela é grandona, né? Enorme, é muito longe. Então está dizendo que o ponto 3 é muito diferente do 1, né? O que é corda? Corda é assim, ó. Eu imagino nesse eixo aqui um raio de comprimento 1. Faço uma circunferência. Ligo um vetor da origem até um ponto. Ligo um outro vetor da origem até o outro ponto. Ó. Sabe que a distância de corda é essa distância aqui, ó. É a corda do arco unitário que une os dois pontos.
Isso daqui é a distância de corda. Isso aqui, ó. Essa distancinha é a distância de corda. Vamos ver qual seria a distância de corda da 3. Se eu pegar um vetor, ó, for até a 3, o círculo está aqui, ó. Olha só a distância da 2 para 3. Tá aqui. Olha só a distância para 2 para 3. Perceberam que é uma distancinha bem pequenininha? Aqui, ó. Então, na realidade, a amostra 3, proporcionalmente falando, ele é muito semelhante a 2. Só que por causa da distância euclidiana, eu ia medir ela de uma maneira como se ela fosse muito diferente das outras. Perceberam? Perceberam o que é a tal da distância de corda? É basicamente o arco daquela circunferência hipotética do raio. Exatamente, é o arco daquela circunferência hipotética de raio 1 no plano que está sendo considerado. Aqui a gente considera um plano. Agora, você imagina que eu tenho 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões. Seria o hipercírculo, né? Levando em consideração todas as dimensões que tem aí. Certo? Se vale para o plano, vale para o cubo, vale para o hipercubo, né? E essa geometria, né, essa corda, ela tem uma série de vantagens para você medir semelhança ecológica, porque ela acaba eliminando o efeito de variações muito grandes nas quantidades, ela preserva mais a proporção com que as espécies estão ocorrendo. Então, já quase que não é necessário nem transformar log mais. Não precisa mais fazer um log. Eu posso fazer só uma corda, porque eu já estou realmente restringindo aí essas grandes variações, né? Então nós vamos tentar as duas coisas. A gente vai fazer uma comparação. Todo mundo entendeu o princípio do que é a distância de corda? Então tá bom. Alright. Tem uma outra distância. Bom, tá, mas o que eu tenho que fazer então para chegar naquilo lá? Olha só, segundo o artigo, tá aqui, ó. Eu até vou pegar ele e nós vamos fazer agora um exemplo. Vamos pegar aqui. Acho que é isso aqui. Eu vou tirar um instantâneo. É isso daqui, ó. É essa transformação que eu tenho que fazer. Vamos levar para lá. Para a planilha, é mais fácil. Deixa eu diminuir aqui, ó. Eu mandei para vocês uma planilhinha para a gente fazer comparações. Eu tenho um verão e um inverno. Então agora eu vou comparar, né? Então vamos colocar... Acho que não foi. Peraí, vou lá. Bom, vamos colocar ela aqui, ó. Essa aqui é uma transformação que eu vou ter que fazer nos dados. Depois, quando eu mandar calcular a distância euclidiana, a matriz de semelhança, na realidade, vai ser uma matriz de distâncias de corda. Então, eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser a transformação corda. Tá? Essa fórmula aqui, vamos ler ela. O que está falando? Aqui chama y, né? Mas tanto faz. Então, esse y e i, né, de cada ponto da matriz transformado, ele vai ser o valor original. Cada valor original vai ter que ser dividido. Cada valor desse aqui, ó, cada um deles vai ter que ser dividido
pela raiz quadrada do somatório de todos os valores ao quadrado. Olha só. Então vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Isso aqui a gente vai fazer. Então vocês abram aí a planilha, né? Ela deve estar desse jeitinho que está aqui. Eu vou fazer agora uma transformação de corda. Então vamos aqui editar. Abrir aqui um espacinho na minha planilha. E vamos, essa aqui é a minha matriz original. Vou aumentar um pouquinho. Vai ser minha matriz original, beleza? Eu vou fazer agora uma transformação de corda. Minha matriz, transformação, corda. Certo? Então o que eu vou fazer? Depois vocês vejam lá, eu ponho aqui, vocês vão ver a forma. Se vocês não conseguiram copiar ela ainda, não se preocupe. Eu ponho ela aqui e a gente faz com calma. O que eu estou fazendo aqui agora é só ajeitando a matriz. Ó. Vou copiar os rótulos de novo. Só para eu repetir a matriz embaixo. Vou repetir os mesmos rótulos aqui da linha. E vamos lá para ver a fórmula. Ó, deixar essa fórmula aqui do lado para vocês verem. Ó. Olha a fórmula. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter um termo aqui embaixo, ó, um termo. Esse termo vai estar em cada coluna dessa aqui. É um valor só. Porque eu vou fixar e vou dividir todos os valores por esse termo. Então eu tenho que achar esse termo aqui. Tem que achar o somatório de y quadrado. Então, na planilha de cima, eu vou inserir um outro. Isso daqui eu vou falar o somatório. Está escrito y, então eu vou deixar y mesmo, né? Y ao quadrado. Então eu tenho que levar cada um ao quadrado e depois somar e depois extrair a raiz. Dá trabalho, que eu tenho que fazer uma outra matriz e tal, mas não, mas tem uma função no Excel que me resolve essa parada aqui, ó. Que ele me dá o somatório dos valores ao quadrado. Prestem atenção, não fica disperso, depois vocês não vão conseguir ver. Eu tenho que pegar essa função que já existe no Excel, somatório dos valores ao quadrado. Então eu vou colocar aqui debaixo da minha primeira coluna para gerar esse valor aqui de raiz desse termo do denominador. Eu vou inserir a função soma ao quadrado. Então se eu for lá todas as funções do Excel, eu vou descendo aqui, ó, vou apertar o S, que vai lá no soma. Ó, S, eu tenho mais porque eu tenho uns negócios aqui, outros programas aqui. Soma, né, ó. Opa, sobre para... Ó, soma, ó. Soma quadrado. Vamos ver o que está escrito. Retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Os argumentos podem ser números, matrizes, nomes ou referências às células que contêm número. Soma quad. Vamos ver se tem algum outro. Soma as diferenças entre dois quadrados inteiros e matrizes correspondentes. Nada disso. É o soma quad. Ó. Soma quad. É essa a função. Então, soma quad, tá ela aqui, ó. Eu vou dizer, vai somar quem, meu filho? Então, eu vou marcar, vai somar esses valores aqui. Não estou transformando, não, hein?
Estou transformando nada. Não estou usando log nada, só estou, ó, somar quad, tá? Tá lá. Ele fez a soma de quadrados. Ele já fez para mim. Ele pegou cada valor desse aqui, elevou ao quadrado e somou. Deu um valor gigante, né? O que eu tenho que fazer com ele agora? Esse miolo eu já tenho, ó. Agora eu tenho que extrair a raiz quadrada dele. Então eu vou para lá e vou extrair a raiz aqui, ó. Raiz quadrada. Tá ele aí. Aí eu simplesmente copio para todos os meus valores. Pronto, basicamente isso que eu tinha que fazer. Agora eu venho aqui e faço a transformação em si. É igual o quê? O valor dividido pela soma, pela raiz quadrada da soma dos valores ao quadrado. Prontinho, pessoal. Está feita a minha transformação. Essa matriz aqui é que eu vou levar para ser calculada o quê? Agora não pode ser mais break-cuts. Agora tem que ser distância euclidiana. Eu tenho que fixar. Ó, dólar. Errei lá. Dólar, ó, dólar. Dólar. Senão ele divide por zero, né? Então, pode repetir quando eu colocar a fórmula lá. Repito sim, um momentinho. Você conseguiu visualizar a fórmula? Tá vendo que eu vou ter que dividir cada valor original por essa raiz aqui. Na raiz eu tenho um somatório de um valor elevado ao quadrado. Você percebeu essa fórmula? Como? Tá, calma. Deixa eu só aumentar aqui. Tá, então vamos lá. Ó. Então tá aqui, ó. Eu fiz igual raiz soma quad. Tá vendo, ó? Raiz soma quad de B4, que é lá em cima, né? O B4 até B118, que tá aqui, ó. B118, tá vendo? Eu fiz a raiz do somatório ao quadrado, tá? Ele aqui. Tudo bem? Aí, ó, aqui embaixo, que é simplesmente dividir o primeiro valor lá, vi todos os valores, né? Cada coluna vai ter o mesmo valor. Tem um somatório de quadrado para essa coluna, para essa coluna, para essa coluna, assim por diante, né? Então tem que fazer sempre assim, por colunas. Amostras é com relação, é como se fosse uma proporção ponderada pelo quadrado, né? Como se fosse uma coisa assim. Aí, aqui, ó, só não posso esquecer de colocar o dólar na linha onde tiver a soma do quadrado dos valores, né? Quem perguntou que eu não consigo ver. Você entendeu, Felipe? Beleza. Então, feito isso, ó, tá aqui, tá? Tá aí a matriz. Corda. É a matriz corda. Vou mostrar agora uma outra transformação que o Legendre também mostrou lá importante. Lá no artigo dele. Que isso daí, se a gente for olhar, se for olhar em trabalho de ecologia atual,
Você vai ver a infinidade de artigos que tem com essa medida aí. É famosa ela, ficou famosa. Ó, Hellinger. É a Hellinger, ó. É a mesma coisa, eu tenho que fazer uma transformação antes, depois que eu transformar, quando eu pegar o dado transformado e mandar calcular a distância euclidiana, eu vou estar fazendo a distância de Hellinger. Tá aqui, ó, Hellinger, a distância também recomendada por Hall. Hall é um matemático estatístico indiano importante, tá? Você vê, né? A gente sempre bebe do conhecimento de todas as áreas têm que interagir. Ninguém é magnânimo, né? Um estuda uma coisa, estuda outra, e aquilo vai sendo interligado, vamos bebendo na fonte do conhecimento das pessoas e assim compartilhando o conhecimento. Então vamos ver agora uma outra transformação. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar várias matrizes transformadas lá para a gente depois fazer um exercício, que vocês vão fazer esse exercício aí, que é comparar essas transformações, né? Então vamos fazer mais uma. Vamos fazer agora a transformação de Hellinger. Lembre-se sempre, ó, o que eu estou fazendo? De novo, o dado original, eu estou fazendo uma transformação, os dados transformados, eu vou calcular a distância euclidiana. Se eu fiz a transformação corda, eu pego o dado transformado, calculo a distância euclidiana, eu vou ter uma matriz de corda, matriz familiar. Se eu faço uma transformação Hellinger, os dados transformados por distância euclidiana vai dar uma matriz de distância de Hellinger, que é um outro tipo de distância, que ela tem propriedades muito semelhantes à corda. Não dá para mostrar exatamente geometricamente como eu mostrei, talvez até dê, mas aí tem que pensar um pouco. Como eu mostrei lá na corda, né? O que é a corda em si geometricamente, Hellinger é meio difícil de mostrar, assim, eu acho. Mas vocês vão entender como é que ela é feita. É uma proporção também. Então vamos lá. Matriz original. Cadê minha matriz de Hellinger? Caramba, eu não fiz. O que eu fiz aqui, caramba? Ah, não, tá aqui sim, tá doido. Ó, tá aqui, ó. Claro. Ó, transformação corda, tá ela aí. Então, eu vou fazer agora uma outra matriz. Vou pegar tudo isso aqui de novo, ó, levar lá para baixo. Eu espero que vocês estejam fazendo, tá? É um negócio meio... Não é tão divertido assim, não, mas é assim mesmo que funciona, viu? Então, na realidade, agora eu vou fazer uma transformação Hellinger. Ok? Transformação Hellinger. Vou pegar meus valores todos, as minhas espécies. O que é a transformação Hellinger? Vamos ver. Tem outras que ele sugere, mas essas duas são as mais importantes, na real. Acabaram sendo muito usadas na literatura. Vamos pegar ela aqui, ó. Aqui a transformação Hellinger. Eu tenho que fazer isso daí com os dados. Vamos ver o que eu tenho que fazer com os dados. Ó. Isso aqui está um símbolo, né? É o I+, que é o somatório de I. I é coluna, J é a linha. Então, na verdade, eu vou ter a soma de todo mundo, e aí depois eu vou ter
Na realidade é uma proporção, né? Olha só, é uma proporção. Todo mundo vai ter que ser extraído da raiz dele. Então, o que eu vou ter? O que eu vou... De novo. Agora, Ana Laura. Agora. Agora, Ana Laura. Quase na hora do intervalo. Ok, vamos lá. O procedimento todo. Aí no intervalo, te dá um tempinho, né? Para tomar uma água, dar uma respirada. E vocês já podem ir fazendo para a gente testar, tá? Então, o que o é essa daqui? Ah. O que eu preciso aqui? Eu preciso da soma. Soma. Então, eu vou lá na minha matriz original, lá em cima, ó. É original, tá? Essa é a minha matriz original. Eu tinha botado a soma ao quadrado, né? Aqui. Eu vou botar só a soma. Tá vendo? Não, nem precisa aqui, ó. Não, bobagem. Para. Soma. Soma de quem? Dos valores mesmo que estão lá. Oi? A legenda da sombra rodando, assim, tipo, sabe, você colocou. Tá mal. Ela manteve lá, né? É a soma. Pronto. Ah, é verdade. Então vamos lá. Eu vou somar quem? Tudo. Beleza. Agora é simples. A transformação de Helling é uma coisa parecida. Eu tenho só a soma. Ó. Tá? Beleza. Aí lá na minha Hellinger, lá embaixo, já tô lá, ó. Lá na Hellinger eu ponho igual. Quem? O valor original. 24 primeiro. E eu vou dividir pela soma total. Isso na realidade é o que é? Isso é uma proporção, né? Dividir cada valor pelo total da coluna é uma proporção na coluna. É um P, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fixar aquela linha lá da soma, botar $1 nela. Eu vou aproveitar e vou fazer uma outra... Oi. Oi. Tá, até onde você viu? Você viu isso daqui que eu fiz? Vamos fazer de novo. Tá, então olha só. Tá bom, tá bom. Então o que eu vou fazer? Na realidade é transformar em proporção. Você percebeu que lá em cima, eu estou indo bem devagar para você ver, ó, eu gerei uma outra linha aqui. Essa linha aqui é a soma, tá? Soma normal, ó. É a soma. Concorda comigo? Soma, tá? Soma. Eu peguei cada valor e dividi pela soma. Aí eu vim aqui para baixo, ó. Igual. Peguei o valor, ó, né? Peguei o valor lá 24 e dividi pela soma da coluna, que eu já tinha calculado aqui, ó, que é a soma, certo? Quem perguntou? Ah, tá, e aí tá, beleza. Aí eu faço o que, ó? Eu já aproveito, já vou aqui e boto $1 nela, ó. Porque eu quero que ela fique fixa naquela linha. Para todo mundo ser dividido por ela mesmo sempre, que é a soma de cada coluna.
Pronto, somei. Só que não é só isso. Não tem uma raiz aqui ainda? É a raiz o quê? Da proporção. Então, aqui já é a proporção. Então eu vou lá e faço a raiz dela, ó. Pronto. Só isso, mais nada. Aqui eu já venho aqui, ó. Ó, copio para baixo, eis então que eu estou com a minha matriz já transformada de Hellinger, certo? Tudo bem? Então tá. Então a gente vai fazer comparações. A gente vai fazer 4 comparações. Vamos escrever aqui as nossas comparações. A gente vai ter 4 matrizes e vamos comparar 2 a 2 pelo teste Mantel. Isso vai ser a nossa atividade prática agora que vocês vão fazer e eu vou ficar aqui acompanhando. Então vamos escrever elas aqui agora, ó. A gente vai fazer as seguintes comparações. Então quais vão ser as nossas matrizes? Eu vou ter a minha matriz normal, que é a primeira. Oi? Sem fazer nada nela, nada. Matriz normal, a matriz log, só log, que na realidade pode ser qualquer um, log de n, ou então pode ser qualquer um deles. Vamos botar o log natural mais um, o ln, né? 2. Depois eu vou ter uma 3, que vai ser a minha matriz corda. A matriz de corda, a última que você pode fazer agora, você não pode colocar a equação novamente. Eu ponho. Não, a última que eu fiz foi Hellinger. Mas eu vou colocar, tá? Vou colocar, um momentinho. Só estou dizendo o que a gente vai fazer. Porque aí vai ter um intervalinho, vocês vão dar uma descansada. E aí, quando voltar, a gente já vai fazendo isso. Tá? Então, eu vou comparar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, tudo através do Mantel. Vamos fazer uma outra comparação aqui que é legal também, que é a matriz Hellinger. Tá? Aí vamos fazer uma que supostamente seria o rei da cocada preta, segundo o Legendre, que é a matriz LN corda reduzida. Essa seria supostamente a transformação mais importante a ser feita. Então eu vou ter que reduzir ela, eu não reduzi. Perceberam que eu não reduzi? Que ela está lá com a 116? Né? Então qual é o exercício? Esse exercício a gente começa a fazer ele agora, porque ele vai dar várias comparações, né? E aí ele vira atividade, tá? Então a gente já vai começar ele a fazer agora, no segundo expediente da aula. Vocês já vão anotando, já vão montando. A hora que ele estiver todo pronto, vocês mandem para mim que é a atividade. É a sexta atividade de transformação com o uso do teste de Mantel. O uso do teste de Mantel aqui agora é apenas para verificar qual é a semelhança entre as matrizes depois que você transforma e muda a métrica. Certo? Essa é a intenção. Então, através do teste de Mantel, o que a gente vai fazer?
Vou inserir uma outra parada aqui. A gente vai fazer comparações usando o mantel 2 a 2. É um monte. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Depois, 2 com 3, 2 com 4, depois 2 com 5. Certo? Aí vem embora. Aí tem 3 com 4, 3 com 5 e depois 4 com 5. Então eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer 10 testes de mantel. O que interessa aqui agora? Não interessa o valor de P. O valor de P é a probabilidade. A probabilidade só é possível usada quando as matrizes estão sendo comparadas ou as variáveis comparadas, elas são independentes entre si. Mas na realidade elas não são independentes. É o mesmo dado, só que ele é transformado. Então eu não vou fazer um teste estatístico. Percebam? Eu não vou fazer um teste estatístico se uma é igual a outra, se uma é significativamente igual a outra. Não faz sentido. Eu só vou usar o teste de mantel para medir quem ficou mais igual a quem ficou mais diferente de quem, para eu poder avaliar no meu conjunto de dados o que a transformação fez com as minhas matrizes triangulares. Espero que tenha ficado claro isso daí. A gente está usando a estrutura do mantel para verificar o quanto de modificação ocorreu na medida da distância. Tá? Entenderam? Então, essa sim que eu vou dar uma ideia depois, tá? Depois do intervalo. Essa aqui você já tem. A matriz normal já tem. Todo mundo já tem. A log basta fazer. A corda vocês fizeram agora. E a Hellinger também. Então, basta colocar ela no formato adequado, levar no pest e rodar. Então, vocês já podem ir rodando as que vocês já têm. Depois do intervalo, daqui uns 15 minutinhos, eu volto, dou uma explicada como é que monta essa matriz corda reduzida, log corda reduzida, vocês incorporam nela e continua o exercício, certo? Exatamente. Exatamente. Ah, boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Não necessariamente. Ó, gostei da pergunta. Atento. A matriz normal não pode ser distância euclidiana. Ela tem que ser Bray. Claro. Tá vendo só? Já ia me passando, ó. Ela tem que ser Bray-Curtis. Porque a distância euclidiana não pode de jeito nenhum para a matriz de fauna. A matriz log também tem que ser Bray. Só aquelas corda, Helling, log corda é que é distância euclidiana. Certo? Quem falou isso se deu conta, se atentou aí pro detalhe, tá certo? Então esse é o procedimento, tá? Momentinho aí, ninguém sai não. Oi. Oi. Exatamente. Vocês vão gerar a matriz, ó, vocês deixam ela mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui na minha tela? Transpõe ela aqui, deixa ela aqui, já vai deixando pronto 2 a 2, né?
E aí é só chegar lá, colar, rodar. E como você quiser fazer. Mas aqui já fica prontinho, ó. Tá vendo? Então tá. Isso aí é para exercitar, né? Usar o software, saber mexer e saber dar outros usos que não aqueles óbvios, né? Usar a ferramenta não para aquilo que ela foi criada para ser usada, a gente usa para ela para fazer uma outra coisa. É, por exemplo, comparar metodologias, né? Então tá, momentinho aí que eu vou tirar uma parada aqui, ó. De novo, saco. Você não fez a equação? Ah, peraí, desculpe. Tá aqui, vou colocar lá. Tá aqui a equação do Hellinger, tá vendo? Conseguiu ver aqui a equação do Hellinger? Aí você pode escrever aqui, ó. O que tem aqui de baixo? É a soma da coluna. Isso aqui é a soma da coluna, isso aqui é o valor. Você pega cada valor, divide pela soma da coluna e depois extrai a raiz. Entendido? Ok. Pronto. Oi. Mais tarde a gente fala dela, tá? Só um momentinho só. Acho que é meio ledo, meu computador tá ledo também, viu? Putz. Eu tenho 28 comigo, 27. Tem quase todo mundo hoje na aula. Eu também estou falando assim. Tá com dois, é? Eu tô precisando trocar minha configuração, que isso aqui já tá dando prego já.